Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos ao PLMMA número 71. Meditações de Marco Aurélio, livro 6º, capítulos ou entradas número 42 e 43. Tradução de referência, a que será usada nos próximos minutos, aquela que está em domínio público, de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Como sempre, é possível acompanhar o trecho que será lido, analisado e discutido neste vídeo por meio da transcrição que fazemos na seção de descrição do vídeo. Muito bem, vejamos, portanto, o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 42. Todos nós cooperamos numa obra única, uns com pleno conhecimento e inteligência, outros sem darem por tal. Assim, até os que dormem, diz Heráclito, creio eu, trabalham e cooperam no que se passa no mundo. Uns cooperam de um modo, outros de modo diferente, e até o que murmura e diligencia remar contra a maré e suprimir o que existe, porque o mundo precisa de semelhantes homens. Resta-te saber ao lado de quem te enfileiras, de que lado ficas, né? Resta-te saber ao lado de quem te enfileiras, pois aquele que rege o universo há de servir-se de ti fatalmente e colocar-te-á em determinado lugar entre os seus cooperadores e colaboradores. Mas, pela tua parte, não tomes o lugar que ocupa no drama o verso chato e ridículo de que fala Crisipo. Vejamos aqui este trecho, que nos remete a dois filósofos anteriores, um Heráclito, o outro Crisipo, e que traz uma ideia de harmonia universal. Cada ser humano cumpre o seu papel e, ao cumprir o seu papel, faz a sua parte, acaba cooperando, acaba colaborando com uma grande construção universal de que os deuses são os administradores, por assim dizer. Todos nós cooperamos numa obra única. O verbo que está por cooperar aqui, de fato, é synergeo, que tem ergon, né, na sua raiz, tem o erg, e quer dizer trabalhamos em conjunto. Todos nós trabalhamos em conjunto, fazemos um ergon em conjunto, não é ponos, não é um trabalho exaustivo e, portanto, estressante, mas um trabalho proveitoso numa obra única. O termo para obra, interessante aqui, é apotelesma, que quer dizer resultado, acabamento, produto finalizado, coisa que chega ao fim, coisa que é rematada. Então todos nós colaboramos para algo que é grandioso e que tem um telos, né? Apotelesma, vejam aí o tel como radical existente na palavra. Todos nós participamos de uma finalidade, de uma obra que tem uma finalidade. Não somos indivíduos jogados no meio do nada, sem motivo, sem propósito. Vejam que os estoicos, e Marco Aurélio dentre eles, acreditavam firmemente que exista um telos por trás das coisas, que exista uma finalidade, um propósito no universo. E em trechos assim, de maneira bela e poética, esse propósito é evocado. Uns com pleno conhecimento e inteligência. Alguns entendem o que estão fazendo. Por quê? Porque vieram mais dotados para isso, tiveram educação, tiveram a possibilidade de compreender melhor o que vem fazer no mundo. A partir daí, as responsabilidades desses é ainda maior. É importante que se frise este ponto. Outros sem darem por tal, outros não sabem exatamente o que estão fazendo, mas ainda assim tem função, tem importância, tem utilidade. Lembremos-nos, né, de que lá na entrada 40, duas entradas atrás, fala-se de todas as coisas que existem como de instrumentos que a própria totalidade usa. Também os seres humanos acabam sendo esses instrumentos que uma totalidade cheia de pronoia, de providência, acaba usando. Assim, até os que dormem, diz Heráclito, creio eu, ele está citando de memória, trabalham e cooperam no que se passa
no mundo. Sempre que Dona Virginia usa mundo, é possível que leiamos cosmos, isto é, universo. É interessante esta remissão a Heráclito, que hoje está como fragmento número 75 da recolha de Diels e Krantz, e que diz algo mais ou menos assim: os que dormem são companheiros de trabalho naquilo que sucede no cosmos. É interessante porque esta ideia de dormir em Heráclito, se a memória não me prega peças, não diz respeito apenas ao ato de fato, entregar-se nos braços de Morfeu, né? Entregar-se à inconsciência, de experimentar o sono, mas também ao fato de não se estar desperto filosoficamente falando. Um dos fragmentos principais é necessário agir como se você não estivesse dormindo. Então há uma ideia de que há pessoas que de fato dormem e há pessoas que não têm os seus sentidos dispersos, não têm a sua mente aberta para perceber aquilo que estão fazendo no mundo. Mas todas essas pessoas têm o seu papel, a sua função, são necessárias na economia do todo, digamos assim, né? A economia como a organização própria do todo. Então, até aqueles que estão dormindo, tanto figuradamente quanto literalmente, estão fazendo alguma coisa que importa. Uns cooperam de um modo, uns trabalham conjuntamente de um modo, outros de modo diferente. E até mesmo o que murmura, o que lamenta-se, o que reclama, o que age de má vontade, o que fala contra a própria organização de tudo quanto existe, e diligencia, se esforça por remar contra a maré e suprimir o que existe. Mesmo aquele que tem um caráter destrutivo, um caráter, enfim, negativo, um caráter reclamão, um caráter, enfim, de negação frente ao que está estabelecido. Mesmo os que se rebelam. Às vezes, esses rebeldes são muito importantes para uma renovação política, cultural, social. Nem sempre eles são figuras, por assim dizer, não portadoras de algo que importa, que tem validade, né? Até mesmo esses que se colocam contra tudo quanto existe, têm a sua importância. Porque o mundo precisa de semelhantes homens. Mesmo aqueles que praticam o mal, por mais difícil que seja compreendê-lo, né? O mal, estoicamente considerado, era apenas o mal que o indivíduo podia praticar. De modo que, quando se fala de mal neste caso, está se falando do mal no sentido corrente, comum. Então, mesmo esses que praticam crimes, de um certo modo, são demandados pela natureza universal. E podem cometê-los porque há uma liberdade interior que muitas vezes se manifesta nas ações. É claro que uma pessoa que se respeite, uma pessoa que tenha como objetivo a busca da areté, da excelência, não vai fazer nada disso. Mas é necessário que compreenda que há essas pessoas, elas existem, elas estão aí e é possível em alguns momentos fugir delas, em outros não, infelizmente. Agora, é necessário saber de que lado você está, veja só. Resta-te saber ao lado de quem te enfileiras, de que lado tu estás. Pois aquele que rege o universo, aquela inteligência que há por trás de tudo, aquela pronoia, aquela providência, há de servir-se de ti fatalmente, por uma lei do destino, por uma lei do fado, por um fatum, né? Por uma ananke, necessariamente. E colocar-te-á e te colocará em determinado lugar entre os seus cooperadores e colaboradores, isto é, você nasceu no lugar onde deveria ter nascido. Você veio fazer aquilo que está predestinado para você fazer desde sempre. Ok? Então há uma liberdade, do ponto de vista estoico, que é uma liberdade um tanto condicionada. Há alguma liberdade para o indivíduo. Quando ele não cumpre o seu papel, ele sofre. Então, como é que você sabe se está cumprindo ou não o seu papel em termos estoicos? Está sofrendo ou não? Está se angustiando ou não? Está experimentando prazer naquilo que faz, no modo de vida que leva ou não? Porque se não estiver
indo bem, é porque não está fazendo o que deveria fazer. E por esse motivo está indo contra a sua própria natureza, está indo contra aquilo que foi chamado a fazer desde os séculos dos séculos, desde o âmago do próprio universo. Os estoicos veriam a questão neste ponto, nesses termos, né? Existe uma bela citação muito interessante que é rememorada por Sêneca e por outros, não se sabe se de Crisipo ou se de Zenão, que diz o seguinte, que nós somos como cães presos por uma coleira a um carro, a uma charrete que anda, e que nós temos duas possibilidades diante deste fato. Ou nós continuamos de boa vontade a prosseguir com a charrete, a prosseguir com aquele meio de transporte que nos leva, isso aí é o fatum, é o destino, ou nós tentamos resistir a isso, tentamos nos sentar enquanto cachorros e acabamos sendo levados de qualquer maneira. O fato de que seremos levados está dado. Seremos levados com a nossa vontade, com a nossa participação, identificando o nosso bem-estar no bem-estar do próprio universo, ou seremos levados contra a nossa vontade, à força, de maneira que nos traga sofrimento desnecessário. Era isso que se colocava para os estoicos, por exemplo. Mas, pela tua parte, não tomes o lugar que ocupa no drama o verso chato, o verso sem sabor, o verso tolo e ridículo de que fala Crisipo. E aqui há uma remissão a algo de que Crisipo, o terceiro escolarca do Pórtico, o terceiro líder da escola estoica, acabava dizendo, né, e que foi rememorada por Plutarco num dos tratados em que ele trata do estoicismo. Ele não gostava dos estoicos, né? Mas acabava estudando os estoicos, porque para você não gostar de alguma coisa, sendo uma pessoa séria, você precisa, evidentemente, estudar essa coisa. E ele acaba sendo, né, uma das fontes importantes para nós sabermos o que os primeiros escolarcas do Pórtico, os primeiros estoicos, de fato pensavam. Então Plutarco, numa obra que recebe um nome mais ou menos assim, As Noções Comuns, que se aproximam da filosofia estoica, dizia que Crisipo tinha por hábito afirmar o seguinte: assim como as comédias contêm às vezes versos ridículos, ou troças que por si não prestam, mas que sempre acrescentam alguma graça ao conjunto do poema, assim o vício não deixa de ser útil sob outros pontos de vista, sob um ponto de vista cósmico, digamos assim. Sob o ponto de vista cósmico, faz sentido que haja pessoas que não procurem a virtude, que não busquem a virtude. Faz sentido. Se nós pudéssemos observar tudo de um ponto de vista divino, compreenderíamos, se a inteligência divina tivéssemos, por que é que há esses indivíduos revoltados, esses indivíduos que trazem notas terrivelmente dissonantes para o seio das sociedades. Mas eles fazem algo, né? E o que eles fazem é como um determinado verso, meio ridículo, meio tolo, meio sem sabor, colocado em meio a outros versos nas obras mais leves. Lembrando-se sempre que comédia não necessariamente era uma obra da dramaturgia engraçada, era uma obra que tratava de tema leve, que terminava bem, começava mal e terminava bem, em que havia uma reconciliação no final, muitas vezes um casamento. Assim como as comédias contêm às vezes versos ridículos, ou troças que por si não prestam, mas que sempre acrescentam alguma graça ao conjunto do poema, assim o vício não deixa de ser útil sob outros pontos de vista. Se quiserem procurar também este trecho, está no Stoicorum Veterum Fragmenta, fragmentos dos antigos estoicos, 2.1181, é possível encontrar também lá este trecho. Então, o que você vai ser? Você vai ser um dos versos importantes, ou um dos versos solenes, ou um dos versos que contribuem para a harmonia do todo, ou um verso dissonante, um verso que é tolo e ridículo? O que você quer ser
dentro desta imensa peça de teatro que habitamos, em que participamos, de que participamos, né? Este trecho interessante por Jaime Bruna foi traduzido da seguinte maneira: todos colaboramos numa única realização, uns consciente e inteligentemente, outros sem o perceberem. Isso, penso, significava Heráclito ao dizer que até os que dormem são obreiros e colaboradores dos acontecimentos do mundo. Cada qual colabora a seu modo, mesmo, de sobejo quem critica e quem tenta sabotar e destruir os resultados. Pois até de tal gente precisaria o mundo. Resta veres de qual dos lados te vais alinhar. Aquele que rege o universo te empregará muito bem e acolherá como parte entre os seus ajudantes e cooperadores. Tu, porém, não sejas parte à maneira daquele verso cômico e tolo no drama a que alude Crisipo. E por fim aqui, a entrada de número 43, bem mais breve, diz o seguinte: quer o sol por acaso representar o papel da chuva? Esculápio o de Deméter, mãe da terra fecunda? E cada astro não se distinguirá dos outros, ainda que todos cooperem na mesma obra? Vejam que a ideia de cooperação está presente na entrada 42, todos têm a sua função, todos têm o seu papel, todos têm, digamos assim, a sua missão a desempenhar no mundo, algo a fazer, algo que é importante, embora pequeno. Mas vejam só, é uma função delimitada, específica, não devemos cruzar fronteiras, cada macaco no seu galho, digamos assim. O sol quer ser chuva? Quer o sol por acaso representar o papel de chuva? O sol aquece, esquenta, dá energia. A chuva traz hidratação, traz as possibilidades de fertilidade. Asclépio ou Esculápio, o deus ligado à medicina, à cura, vai fazer o que Deméter faz, isto é, cuidar da fertilidade da terra, mãe da terra fecunda, a grande mãe, né? A grande Deméter, a grande mãe. Né? Esculápio é uma coisa, Asclépio, filho de Apolo, muitas vezes, Deméter é outra. Então um deus não se ingere, né, naquilo que faz o outro, não interfere naquilo que faz o outro. Esta ordem divina tem que ter um espelhamento também no mundo humano. E cada astro, cada uma das estrelas, dos planetas, não se distinguirá dos outros, ainda que todos cooperem na mesma obra, todos fazem parte do mesmo conjunto, mas cada um não faz uma coisa, cada um não ocupa um determinado lugar, cada um não tem suas características próprias. Então, dentro da cooperação que é necessária entre todos nós, seres humanos, temos de olhar para a natureza para aprender que essa cooperação vem justamente enriquecida pela diversidade. Cada um fazendo a sua parte, sem interferir naquilo que é dos outros, acaba cooperando para a harmonia do todo, para a grande obra que o universo faz, perpetra a todo momento. Essa cooperação é necessária, porém é igualmente necessário perceber que há funções específicas que devem ser feitas, que devem ser cumpridas. Muito bem, eis o que eu tinha a lhe dizer a respeito destas duas entradas e continuamos com nossa série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!